3, 2, 1. Bem-vindos à nossa segunda edição do Sessão Extra, ou Sessão Extra, né? Depende de como você desejar falar dessa nossa sessão diferentona. E por que que a nossa sessão é diferentona, Jason? O que que a gente tá querendo com essa sessão extra final? Porque na nossa sessão extra a gente traz o pensamento filosófico para nossa discussão. Então, a gente vai ainda mais além do que já discute nos vídeos regulares do Cinematografia, né? Portanto, esses episódios eles são muito mais focados e são focados aí a uma discussão muito mais profunda do ponto de vista do nosso pensamento, né? Que é o que a gente chama de pensamento filosófico para análise dos filmes, do que significam eles do ponto de vista artístico, histórico, social e por aí vai. Olha, veja, pessoal, a ideia aqui, de fato, é que a gente tenha uma longa conversa, não precisa ser muito longa. Quando eu digo longa, é no sentido do quanto a gente vai adentrar ao filme escolhido aqui. Normalmente é um filme só, exatamente para a gente ter esse tempo de deleite, né, no filme. E esse quesito que o Jason falou agora, né, que é a questão de pensar historicamente, filosoficamente, artisticamente e o que mais aparecer quando a gente se depara com uma grande obra de arte. E talvez esse seja um dos principais fatores aqui, que é a gente olhar para os filmes para além da indústria. A gente sabe, obviamente, que não existe como, não tem como a gente falar de cinema sem falar do impacto que ele tem no cotidiano, na questão de mercado, isso é muito importante, mas o nosso foco, nossa sessão extra, é exatamente ter esse olhar mais voltado para a questão artística de fato, né? E não é à toa que a gente acaba escolhendo filmes às vezes fora do circuito. E aqui fora do circuito, obviamente fora do circuito comercial contemporâneo, mas fora do circuito, num sentido talvez até daquilo que as pessoas mais gostam de falar sobre cinema. Não sei. Eu acho que é por esse caminho aí, né, Jason? Totalmente. Tudo bem. Ainda mais porque aqui a gente também vai discutir filmes que a gente gosta bastante e que naturalmente são muitas vezes, como o de hoje, menos populares do que o que a gente está acostumado a ver aí hoje em dia no cinema, né, tudo mais. Então são análise de clássicos, por exemplo, apesar da gente não ter começado com um clássico, porque é um filme super contemporâneo, né, o Memórias de um Caracol. E hoje a gente vai falar de um filme que é também naturalmente um clássico, mas que não é aquele clássico que todo mundo fica por aí falando a respeito, como o próprio Cidadão Kane. Não é um clássico que necessariamente ele é trazido à discussão popular ou até mesmo ao debate cinematográfico, até porque ele conta uma história muito específica, né, de um fato, um acontecimento, uma personagem extremamente específico ali da história, mas que é ao meu ver, uma obra de arte, uma obra-prima do diretor, da atriz principal. Que É, filme a gente vai falar a respeito hoje, Flávia? a gente vai falar da Paixão de Joana d'Arc, filme de 1928, de um diretor consagradíssimo da Dinamarca, chamado Carl Theodor Dreyer, né? E eu diria, e não só eu, né? Outros analistas do cinema, outros críticos, teóricos, enfim, dizem que talvez ele seja até hoje o maior de todos os tempos na Dinamarca. Eu acho que o Lars von Trier entrou nessa onda também, mas isso é polêmica que vai ficar para outro dia, para outra discussão, né? Com certeza. É, Bom, ambos produtores de obras religiosas, né? pois Sem é. dúvida. se- Religiosas, no sentido de que quando a gente fala do quesito religioso no cinema, não necessariamente estamos falando de filmes religiosos no sentido temático, né? Mas sim que são filmes que estão dentro de um campo religioso, do espectro religioso, que é gigantesco em relação a sentido. É em relação à estética, em relação a sentido, e não necessariamente em relação à temática. Se bem que nesse, hoje, de fato, a gente pode até dizer que há uma temática religiosa aqui, porque a gente está falando
de alguém que se tornou santa, certo? Santa Joana d'Arc. Mas esse, em princípio, talvez nem fosse o foco do filme. Não sei. É exatamente esse o ponto que a gente vai discutir aqui. Mas veja, então, se vocês aí não conhecem o filme, deem uma chance, né? Todas as vezes que a gente for falar de filmes aqui no Sessão Extra, é a possibilidade que você tem de se deparar com uma obra diferente, né? Que está um pouco fora daquilo que é indicado por aí, do cotidiano. Bem, enfim. Então, sempre dê uma chance para o filme que a gente está conversando, né? Exatamente. Eu gosto muito do conceito, de Santo Agostinho de espiritualidade, porque é muito importante a gente entender o que é espiritualidade do ponto de vista cristão. Claro, a gente está falando de Santo Agostinho, para discernir o assunto de qualquer outra interpretação sobre o que é espiritualidade para a modernidade ou para a pós-modernidade, se você for insuportável e gostar de diferenciar as coisas. Mas o discernimento de uma interpretação como a de Santo Agostinho para a espiritualidade, que significa a proximidade de alguém para com Deus, para com o sagrado, ela é completamente oposta à ideia de ter uma espiritualidade como forma de religião. Então a própria Bíblia, ela vai trabalhar personagens, Bíblia cristã, claro, né, que é a única. A gente vai ver ali, encontrar ali personagens que não necessariamente eram religiosos, mas que por conta da necessidade que eles tinham de ter Deus por perto, eles tinham, portanto, a graça de desenvolver, consciente ou inconscientemente, aí são termos que eu estou usando, claro, uma proximidade com Deus. Né? Então, ter religiosidade nesse sentido amplo significa, nesse sentido técnico, perdão, significa ser próximo de Deus, não porque você é próximo, mas porque Deus te agracia com a proximidade dele. Ele te dá essa graça que não é merecida, né? Deus dá porque ele é Deus, enfim, essa é a vontade dele. Porque é Que é graça, né? Porque graça porque é graça. é não merecida sempre. A graça é sempre imerecida, né? Exatamente. Apesar do que você publica nos seus stories, né? O que você conheça pessoas que publicam nos seus stories que tem graça toda vez que compra um carro, por exemplo, isso não tem nada a ver com a graça divina. Não mesmo. Tem uma coisa que você falou que é muito interessante, que é o seguinte. é, Normalmente, quando a gente fala de personagens próximos de Deus, que são aqueles que são escolhidos, e aqui estamos falando especificamente da tradição monoteísta. E lembrando que dentro da tradição monoteísta a gente tem, em ordem cronológica, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Partindo todos de questões muito próximas, né, históricas, geográficas e inclusive da ideia de um Deus único. Só que olha que interessante, quando a gente vai para a tradição judaico-cristã, esse fator dos profetas, principalmente que são aqueles que conversam com Deus, aqueles que têm essa proximidade, normalmente são os que mais sofrem. Então, a ideia de martírio, de alguém que se torna um mártire, exatamente por conta dessa proximidade com Deus, é uma constante. E aí, basta você voltar para a Bíblia e pensando em toda a tradição judaico-cristã bíblica e a gente sempre pensa nessa chave, né, judaico-cristã, no quanto essas pessoas próximas a Deus e que falavam diretamente com Deus, tinham isso de fato como uma graça, nesse sentido que você colocou, Jason, mas o quanto isso também era um peso, o Sim. peso da escolha divina. Então, são as incongruências que a gente tem em relação aos, né, os paradoxos da escolha divina. Então, veja que é o caso do que vai acontecer aqui com a Joana d'Arc, até certo ponto. E, claro, tudo isso depende de uma visão teológica, de qual caminho teológico a gente vai seguir para conseguir fazer análise de um filme como esse. Mas existe uma possibilidade da gente olhar todo esse sofrimento,
toda essa carga dramática que essa mulher vai passar. E veja, a gente está lidando com um personagem histórico, né, que existiu, factível, com Uhum. ampla documentação, mas existe todo outro fator que é desse mundo espiritual e dessas questões religiosas que não está no fato, não está no documento. É isso daqui que é muito interessante. E é isso que o diretor conseguiu aprender de maneira magistral, na minha humilde visão aqui, né? É verdade. Olhando para a personagem histórica, como você cita, é muito fácil para a gente, no século XXI, olhar para essa personagem e pensar: nossa, ela era feminista, porque ela era uma mulher lutando contra a repressão de ser mulher. Essa não era a luta de Joana d'Arc. Joana d'Arc não era feminista, até porque ela precede ao movimento feminista, naturalmente. E também, falando a partir dessa mesma ótica, é, esse não é um filme que você deve analisar, deve estudar, porque você é uma pessoa religiosa ou porque você tem alguma crença, também de forma nenhuma. Nós dois aqui não temos fé, né? Até onde eu sei, eu não ligo Eu tenho muito. fé. Você tem fé? Tá, que bom, Tenho. temos uma otimista então. Ah, Mas veja que isso é muito controverso na minha existência. Um dia a gente vai conversar então, sobre isso. a gente vai trazendo isso ao longo Aos dos poucos, né? episódios do Cinematografia e da sessão extra para Sim. desenvolver isso com vocês. Aham. Mas o estudo desse filme, ou então a apreciação desse filme, ela não necessariamente exige que você tenha alguma fé, como é o meu caso, né? Então, também da mesma forma como não é um filme feminista, porque todo fato histórico e a própria personagem precedem o movimento, não significa que ele não pode ser, de forma alguma, ou não só o filme, mas a história de Joana d'Arc, não pode ser necessariamente limitada a pessoas religiosas. Uhum, Não uhum. é porque sempre perguntam, as pessoas do senso comum, que naturalmente vão chegar até o nosso podcast em algum momento, vão falar: nossa, mas vocês não são católicos, por que que vocês gostam tanto, né? Por que que vocês estudam tanto filmes, enfim, referências e tal? Porque você não precisa ter uma religião para, ou então ser católico nesse caso, para, ou cristão de alguma natureza, para fazer uma análise dessas, né? E aí, eu estou dizendo isso porque, em cima do que a Flá acabou de falar, acabou de expor, o filme, acho que a gente começa a partir do seu comentário, ele propõe pra gente uma apreciação da emoção desta personagem histórica diante da luta dela. A luta apaixonada, ou seja, a luta dolorida dela pela fé que ela tinha, pela fé na qual ela acreditava. Né? Então, você que é uma historiadora, talvez você com certeza sabe mais da Idade Medieval e de religião do que eu. O que que você tem para dizer para a gente sobre essa personagem histórica, Flá? Pois é, Jason, veja bem, olha, eu não sou uma especialista em Idade Média, ou seja, eu não sou uma medievalista, apesar de gostar muito, apesar de, enfim, já ter orientado, né, trabalhos em relação a isso, e de ser uma grande apreciadora da Idade Média, né, nunca foi exatamente o meu campo de pesquisa direcionado, mas é muito interessante olhar para a personagem em si da Joana d'Arc e o quanto a gente tem em torno dela toda uma construção, ora política, ora religiosa, e o quanto essas duas coisas são muito controversas em diferentes campos, né? Quando a gente olha, historicamente falando assim, né, um resumão, a Joana d'Arc se insere no contexto da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos, um conflito aí de disputa entre Inglaterra e França, a cada momento determinada monarquia ganhava ou perdia território, né? Não preciso dizer o quão sangrento isso foi. Acho que hoje a gente não consegue nem sequer imaginar uma guerra que ultrapasse o nosso tempo de vida, por exemplo, né? Então, isso de fato é algo que só pode ser analisado é, cronologicamente, ou seja, não tem como a gente, não devemos cometer anacronismo, é isso que eu quero dizer, né? Então, olhando para Uhum. isso é interessante porque a Joana d'Arc vai aparecer ali nas décadas finais
dessa guerra ali, no final, acho que nos 30 anos finais dessa guerra. E a baixa Idade Média, portanto, a gente já estava aí com inúmeras questões que levavam a esses países a disputarem, a guerrearem, etc. E o que acontece é que ela já criança, né, ela nasce ali numa vila específica, que é uma vila muito disputada, né, chamada Dom Remy, né? E essa vila é um dos grandes palcos de disputa pelos ingleses, né? Que inclusive tinha uma região dominada pelos ingleses, né? Ao longo desse tempo. E já criança ali, em torno de 10, 12, 13 anos, a Joana, que é interessante, o nome dela, inclusive, Dark, que a gente hoje escreve com Uhum. apóstrofe, né? Existem inúmeras formas de você grafar. Uhum. E a gente está falando, inclusive, de uma pessoa analfabeta, que vai permanecer analfabeta até o final, então ela não sabia escrever. A gente não sabe nem exatamente a data, né, de nascimento dela, né, com muita precisão, mas o fato é que próximo aí dessa juventude, dessa pré-adolescência, na verdade, ela começa a ter visões. E ela tem visões e conversa e ouve com diferentes santos da Igreja Católica. E é muito interessante porque isso cria nela um estímulo de que essas visões a impelem a se colocar como alguém ali que precisa falar com o rei francês para libertar a França de fato dos ingleses. Então, olha que interessante o quanto esse impulso espiritual vai reger essa, esse movimento, né, da pequenininha Joana d'Arc, ela é ainda, né, praticamente uma criança, se a gente for pensar entre 10 e 13 anos, né? E o Uhum. fato é que ela vai seguir essas. Gente, é um negócio muito louco. Hoje a gente falaria vozes da cabeça no sentido muito pejorativo, mas literalmente era isso que acontecia com ela, porque ela dizia que ouvia vozes. Muitas vezes ela dizia que essas vozes eram até do arcanjo Gabriel, enfim, né? Do Miguel, na verdade. E aí tem toda essa relação do. Será que dentro do contexto histórico medieval ela poderia ser vista como de fato uma enviada por Deus ou como uma bruxa? E é aí que a história vai se desenrolar e que inclusive o filme vai se pautar muito nisso. Alguém Uhum. que diz conversar com Deus em determinado contexto pode, inclusive se alguém que diz conversa com Deus, mas conversa com o diabo, né? Então, a linha entre a bruxaria e a santidade é muito tênue. Ela é tênue hoje e ela era tênue durante o período medieval, inclusive, né? Bom, de qualquer maneira, ela vai insistir nisso, ela consegue chegar até o exército francês para dizer que ela deveria liderar uma frente de batalha ali. Ela vai disfarçada de menino, né, o cabelo curto, roupas masculinas, que também é um fator importante dentro do filme ali. E ela consegue entrar na batalha, vencer a batalha e a partir daí ela se aproxima do rei, enfim. O que vai acontecer de fato para que essa pessoa que parece tão importante para a França nesse momento e que começa a ser ovacionada por determinadas frentes de batalha é que ela vai ser traída por um francês que é apoiador do lado inglês, aprisiona, é um bispo, inclusive, aprisiona a Joana d'Arc. Tô pulando um monte de coisa aqui, tá? Né? Não dá para contar a história inteira. E a partir daí, Uhum. então, que ela vai para julgamento. Então, ela vai ser presa, vai ser jogada para os ingleses ali num julgamento que é esse momento que o filme vai trazer pra gente. E que vai durar um tempo, né? São meses que ela fica presa ali sendo torturada, julgada, vai passar por inúmeras questões psicológicas, por exames médicos para provar a virgindade dela, inclusive, né? Porque esse seria um dos fatores que talvez ela fosse bruxa, né? E provaram que ela era virgem. Então, existem questões aí muito sérias. E resumindo, então, ela vai presa em janeiro de 1431. Esse julgamento, essa prisão, vai até maio, que é quando ela finalmente vai ser queimada viva como bruxa. Porque eles vão
se apegar em determinados pontos ali que querem provar e conseguem provar basicamente porque ela se vestia de homem. E que isso talvez fosse proibido ali naquele contexto, e é isso, né? Então veja, a contextualização e a importância da Joana d'Arc para fechar essa fala longa é que ela vai ficar oscilando entre a mártir e a bruxa durante um tempo, mas 3 anos depois de que ela é morta, a mãe dela pede pro Papa reaver o processo e, de fato, o Papa, ah, não me lembro o nome do Papa agora, né? Ele vai rever e vai reconsiderar, dizendo que, na verdade, ela, de fato, não tinha nada que comprovasse que ela fosse bruxa e que ela não deveria ter sido morta na fogueira por conta disso. É a partir daí que começa essa ressignificação. Mas a Joana só vai ser canonizada, ou seja, ela vai ser santificada pela Igreja Católica na década de 20 do século 20, 1920. Olha o tempo que vai levar, a gente está falando de 1431 até 1920. Mas antes disso, ela já era considerada santa popular. Então, olha que interessante os movimentos em torno disso. Então, de fato, Uhum, né, tem essa questão do beleza. Primeiro a gente queima, e depois a gente canoniza, né? Claro que tem séculos aí entre uma coisa e outra. uhum. Uma brilhante explanação. Ela foi beatificada, se não me engano, em 1909 Hum. e depois ela foi canonizada em 1921, se não me engano, pelo que eu estava vendo, alguma coisa assim, né? 20, E 21. aí nós temos o filme em 28. Pois Então, é. que é o primeiro grande retrato dela no cinema, né? Bom, Primeiro, bem uma lembrado, figura, só uma questão. O primeiro mesmo, claro. a gente tem, são 4 filmes, se eu não me engano. Uhum. Ah, ou mais, né? Nossa, a história da Joana vai São pelo tomar. menos quatro, né? São pelo menos 4 filmes que eu me lembro de cabeça que é. Perdão. Uhum. E eu nunca tinha visto nenhum filme dela, apesar de ser uma personagem sobre a qual eu tenho bastante curiosidade. E esse foi, então, o primeiro que eu vi, e ainda bem que foi o primeiro que eu vi, porque é o primeiro filme sobre ela, e é naturalmente uma obra histórica, né? E também eu gostaria de pontuar sobre a história que você colocou, que esse período entre as manifestações mais assíduas dela até a execução na fogueira, ela tinha entre 17 e 19 anos. Né? Então a gente está falando de uma pós-adolescente, eu não consigo chamá-la de adolescente porque que adolescente teria coragem dela, teria, enfim, todo esse, né, toda essa importância histórica que ela teve, inclusive para aquela época que mal estava chegando a metade ou melhor, não chegando à metade, mas passando da metade da Idade Medieval, né? E que naturalmente exige um conjunto de virtudes quase que de um adulto formado já para se manifestar, né? E ela não, ela tão precocemente se manifestou em prol da sua fé. Não é muito importante colocar isso, em prol do que ela entendia, que ouvia, como a gente está falando, né? Eu já me peguei várias vezes pensando, até antes de entrar no filme, porque são coisas que o filme vão trazer, né? Mas enfim, sobre a história que você falou, eu já me peguei pensando na questão de ouvir vozes, né? Eu nunca ouvi vozes, naturalmente, que eu julgue metafísicas, né? Ou seja, além do físico, sobrenaturais nem nada assim, mas eu já ouvi sons que me remetiam a vozes, e aí eu fiquei pensando, né, nesses momentos da minha vida se eu estava ouvindo vozes de pessoas ou não. Então, é muito legal você considerar esse tipo de coisa, porque eu levei isso em consideração para o filme. Uma coisa é você ouvir algo que parece uma voz, e outra coisa completamente diferente é você ouvir pessoas falando com você. Que é o que hoje a gente, enfim, colocou aí para o senso comum de uma forma completamente desapropriada da sua importância, né, relacionada à saúde mental, que é basicamente algo relacionado à loucura, né, o que seria chamado de loucura, enfim, entre vários diagnósticos possíveis. Mas você falar que você de fato ouve vozes isso exige uma coragem, porque primeiro você precisa ser corajoso para aceitar isso
E num segundo momento, você precisa ter uma outra coragem de levar isso a público. E ela, veja, uma jovem de 17 anos, que não estava simplesmente falando suas loucuras no Twitter, né? Digitando aforismos lá para pessoas do mundo não darem a mínima e não darem nenhum like para ela, chegar até a Igreja Católica e fazer essas afirmações. Então, é dessa mulher, dessa jovem, de quem a gente está falando. E aí tem uma palavra que você usou agora no final, que é maravilhosa e que resume o filme, que é olhar, né? E olhar é o que define esse filme. Naturalmente, quando a gente fala ou pesquisa a respeito do A Paixão de Joana d'Arc, que é o nome do filme, 28, o que aparece logo de cara ou são retratos da atriz Renée Jeanne Falconetti, que é quem interpreta a Joana d'Arc nesse filme aqui, exibindo um olhar suplicante, emocionado, triste, dependendo da imagem do filme, da still que você vê, né? Do corte que você vê, porque é o que ocupa boa parte do tempo da Renée em tela. E ela ocupa boa parte do tempo em tela, né? Portanto, o retrato do olhar dela, ou os diversos retratos do olhar dela, porque são muitos olhares e olhares profundos a todo momento, são a melhor ilustração que você tem desse filme e que tornam. Claro que entre outros fatores, mas muito menores do que a representação do olhar dela, o grande sinônimo dessa obra sobre a qual a gente está falando agora. Sem dúvida. E essa questão é muito séria, né? Porque veja, a gente está em o filme é de 1928. Esse é ainda o momento que a gente tem o auge do expressionismo, que fica muito famoso como expressionismo alemão, porque a gente tem excelentes exemplos como Murnau, né? Como Fritz Uhum. Lang, por aí vai. Ah, filme Metrópolis, o do Gabinete do Dr. Caligari, enfim, que estão aí desde 1917, 1920. E aqui a gente já está em 1928 e o expressionismo ainda está acontecendo e a gente está na Dinamarca com o Dreyer, certo? E é muito interessante porque esse uso excessivo que tem no filme dos close-ups é uma escolha estética que está vinculada ao expressionismo, mas não é só isso. E isso é muito importante porque, veja, talvez a gente não devesse pensar os movimentos cinematográficos como gaiolas, como prisões que os diretores precisam ficar e seguir, etc. Principalmente no caso do Dreyer, isso não é fato, né? Mesmo porque, vamos lá, gente, até o papel do diretor como a gente conhece hoje, como alguém que é a cara do filme, que determina as coisas, etc., vai nascer só depois, praticamente, dos anos 60. A gente tem, né, 1940, 50 já começa a ter gente aí que vai desempenhar esse papel, como, por exemplo, o Orson Welles, né? Mas, de fato, Uhum. assim, o diretor-autor que a gente diz vem muito firme, muito forte com as novas vanguardas aí dos anos 60. Mas o que a gente tem aqui, de fato, é um diretor-autor. E eu tô frisando isso por quê? Porque ele tem linguagem, né? Ele tem algo que a galera que vai vir décadas depois, eu ia falar séculos, né? Décadas depois vai prezar muito. E o Dreyer já tem essa linguagem muito clara e evidente. Então, o uso excessivo de close-ups, ou seja, a gente está sempre com o rosto gigantesco da Falconetti na nossa cara também, tá diante de nós, não tem para onde você desviar o olhar. Sabe, você tá ali grudado naquele olhar triste, cheio de lágrimas, sofrido. E isso é uma escolha estética vinculada ao expressionismo, mas vai muito além porque é aqui que reside o fator espiritual muito forte, né? Que eu digo que vai além do espiritual. A gente está lidando Uhum. com um filme contemplativo, acima de tudo, que faz com que a gente contemple o sofrimento, sofra junto, né? E que talvez repense certas questões, inclusive o filme, pelo menos para mim, né, fez eu repensar muita coisa ali. Sem dúvidas. Esse filme, ele valoriza
principalmente o olhar dela, e aí é claro, quando a gente fala do olhar, a gente não está falando só da grande, brilhante, épica atuação da René Falconetti, mas a gente também está falando do Dreyer e do olhar dele ali, como você falou, que inspiraria diretores até hoje. A gente vê o cinema ainda explorando muito o olhar, até na TV, em séries e tal, né? Mas o quão difícil deve ser você passar um filme inteiro atuando com o olhar em especial. Né? Lógico que ela gesticula, é claro que nós vemos ali o corpo dela em alguns momentos quase que por completo, né? Ela, por exemplo, deitada numa cama, então numa maca ou cama, ela na cela, tanto faz. Mas em nenhum momento a Renée perde o controle do olhar dela. E é um olhar que caracteriza a personagem dela. Porque é o que vai mostrar pra gente a partir daquele olhar dissimulado de desespero, dissimulado também de fé, Uhum. que é o que vai conectar o que a personagem dela está dizendo em tela com a graça, justamente que ela demonstra o tempo todo. Então, penso eu, né, se fosse um filme onde ela ficasse olhando o tempo todo para a tela, como se fosse um diálogo quebrado da quarta parede, por exemplo, fosse um diálogo dela para conosco, né, uma proposta de filme diferente, será que a gente teria a mesma empatia para com a causa de Joana Dark? A gente não teria mais o olhar suplicante dela. Ou se tivesse, seria para conosco, não para com Deus, ou para com o que está no sobrenatural, que é justamente o que ela tenta demonstrar aqui. Então, o que, que eu quero dizer? Tem muitos momentos do filme em que a Renée naturalmente está atuando, e a personagem ela olha para o nada. Por Uhum. que que ela olha para o nada? Ela não está olhando para a arquitetura da cela onde ela está. Ela não está avaliando ali a fogueira que será acesa ali na Via Crucis que ela percorre. Muito pelo contrário. Ela está olhando para o sagrado. Ela está olhando para algo que eu e você não conseguimos olhar. Então, ela não só transmite, ela não só interpreta um olhar brilhante, literalmente brilhante, como ela propõe com esse olhar o diálogo da história que ela está contando. Para mim, essa foi talvez a maior atuação que eu já tenha visto no cinema. Foi uma grande representação. E Jason, isso é muito interessante, porque daí, claro, vem os bastidores do filme, a gente não tem tanto conhecimento de tudo, mas é interessante. Agora, eu não me lembro quem foi que eu estava lendo, se foi o Roger Ebert, que é o grande crítico americano, ou se foi David Bordel, que é um grande teórico, né, americano. Enfim, foi um dos dois ali que estava dizendo o seguinte, que o Dreyer tinha uma técnica que ele repetia muitas vezes a mesma cena e repetia até levar os atores à exaustão, para extrair deles qualquer vislumbre é, de, não é de humanidade, mas é para você ter, principalmente na Falconetti ali, esse esvaziamento, né, do Uhum, olhar ou seja, uma técnica utilizada ali também para ele atingir o que desejava. Por isso que eu digo que o Dreyer já era diretor antes da gente ter essa noção, né, de diretor-autor aqui, ele já estava lá fazendo isso. Então é muito interessante porque assim, ele sabia exatamente o que ele queria que nós sentíssemos através desse olhar esvaziado, suplicante, né? A ideia de um olhar suplicante é que você passa o sofrimento através desse olhar suplicante. uhum, Não é à toa que esse é o olhar que é transmutado para muitos santos quando você tem as imagens de santos. Quando uhum, nas artes, seja na pintura, na escultura, esse olhar olhando para cima, com esse olhar esvaziado, é um olhar suplicante clássico. E ela já está uhum, ali com isso, e talvez, olha o quanto isso veio já sendo moldado ao longo da história da arte, mas o quanto também a importância desse filme faz com que a gente é, tenha muita referência a partir desse filme daqui em diante. Vai ser raro que outros filmes que tragam esse olhar esvaziado não tenham, nessa interpretação da Falconetti, nessa Joana d'Arc, uma inspiração.
Não tem Hum. como, porque isso muda. E aí sim, o Roger Ebert diz isso, de fato, que a gente não pode olhar para o cinema mudo e não ver o rosto da Falconetti estampado ali. E, se eu não me engano, foi a única atuação dela. Ela morre cedo, a atriz. Se eu não me Vai engano. explicar, né? Pois é. Se eu não me engano, foi a única atuação dela, porque ela veio do teatro, enfim. Eu posso estar enganada, que depois a gente pode ver, enfim. Se você sabe, se a É, Falconete fez mais coisa, vem aqui comentar com a gente. ela nasceu em 1892, quase 100 anos depois de mim, e faleceu em 1946. Olha lá. Né? Então ela não, ela morreu cedo, né? Relativamente cedo, mas ela deve ter voltado para o teatro, suponho eu. É, pode ser. Então, por isso que eu realmente não sei se depois disso ela fez mais cinema, né? Ó, o Uhum, Dreyer, ele é de 1889 e falece em 1968. O Dreyer fica um bom tempo uhum, aí atuando. Ele tem outras obras-primas também, né? De qualquer maneira, essas escolhas estéticas dele, principalmente esse olhar piedoso, suplicante, vazio, ele não tá ali à toa. Ele uhum, conversa com a gente através desse olhar. E eu ficava observando, eu fiquei muito impactada. Eu assisti a primeira vez tem um mês esse filme, né? Mais ou menos. E eu fiquei uhum, muito impactada e eu olhava, pois é, era um clássico que eu não tinha assistido. As unhas dela, sujas. uhum. Sujas, né? Ah, aquilo ali me doía de ver. Uhum, E ela sempre tem lágrimas no rosto, nos olhos, e eu ficava pensando, meu Deus, quanto tempo, né, ela precisou ficar imersa nessa personagem ali também, que faz com que o sofrimento seja tão real. É é, palpável aquele sofrimento. E você falou sobre é. cenário também. Não Uhum. existe, né? Ela fala, "Ah, será que ela estaria. Não tem cenário, e isso é importante. A Pois ideia é. é que você não pode ter distração. Cenário seria uma distração ali. Então, não tenha cenário. Você tem pessoas, closes, acabou. É isso, né? Uhum. Esse filme ele tem um poder empático muito forte. Naturalmente, a necessidade de uma empatia para com não a personagem, mas principalmente para com o sofrimento da personagem é muito importante para que você consiga não ser colocado necessariamente no papel dela. A intenção não é que você se sinta Joana Dark, mas a intenção do filme é que você sinta que a personagem de fato sofreu por aquilo que ela acreditava. Ponto. Né? E por isso que você tem essa questão do olhar que a gente está falando aqui muito forte, mas ele é um filme empático a todo momento. Né? Eu até, inclusive aqui, não tem como a gente abordar muito da sinopse do filme, porque o filme é dividido em três atos, né? Então você tem inicialmente o julgamento dela, portanto é um filme de tribunal, né? A gente pode considerar isso um filme de tribunal, um dos primeiros, apesar de não ser o primeiro, né? Mas certamente é um filme de tribunal. Depois você tem, no meio do filme, o momento em que ela é levada para a cela dela, onde ela adoece, enfim, passa por uma série de peripécias ali, e o terceiro ato, que é o ato final, que é o ato da condenação dela, né, naturalmente. Então, a todo momento, você tem a criação de uma relação empática com a personagem, para que você acompanhe justamente a intensidade do sofrimento dela, à medida que você está ciente da intensidade da fé dela, igualmente. Porque quanto mais ela demonstra a fé dela, maior é a empatia que você desenvolve para com tudo que ela está passando. E eu acho isso incrível, porque eh, eh, aí é uma experiência individual, naturalmente. Esse filme, ele me causou um êxtase tão grande, mas tão grande, que quando você chega ao final do filme, na execução dela, e a gente vai voltar depois a esse tema, claro, mas quando quando ela é, enfim, queimada, né? A gente não pode, por enquanto, dar muitos detalhes aqui para não ser muito gráfico no YouTube, mas durante a cremação dela, parecia que ela estava queimando na minha sala.
de tão focado que eu estava naquela imagem, naquele retrato dessa personagem histórica. Então, e aí, de novo, falando do meu caso em particular, eu estava tão imerso naquele filme, tão imerso naquelas imagens, em todo aquele processo quase que jurídico, né? Mas claro que aqui orientado à igreja, que eu me senti lá. Eu me senti na frente dela, com aquelas pessoas ali assistindo a ela, né? E o mais curioso é que depois no final, que é onde você tem um pouco mais de cenário sendo mostrado, porque você tem também uma representação da população que estava lá, isso eu achei brilhante, porque a população ela não é retratada como quem queria ver a Uhum. Joana queimada, né? Ela é Uhum. retratada como o espectador do filme, e aí você se vê representado justamente naquelas pessoas ali, né, com aquelas pessoas gritando, ah, tirem ela daí, que não sei o quê, né, libertem ela e tal. Todo esse apelo. Então, nós temos a nossa representação enquanto espectadores, que são as pessoas que compõem a plateia, o público que assiste ela sendo cremada naquele momento. Mas então é uma construção empática a todo momento, né? Portanto, é um crescendo que, quando chega no ato final, de fato, que é, em teoria, a execução dela, você tem ali um final épico para uma história que naturalmente foi épica também. Então você tem essa construção que é muito importante e esses detalhes, né? O que a gente poderia chamar hoje, que todo mundo que gosta de semiótica tende a ver tudo como se fosse semiótica, né? Isso que eu acho sempre engraçado. Nada contra, até tenho amigos que gostam de semiótica, mas assim, não é só um conceito, né? Você tem a genialidade da produção do filme por trás de todos aqueles detalhes que são postos em tela e que você vai perceber na primeira ou só na 15ª vez que você vai ver o filme, dependendo do filme que você assiste, né? E aqui você tem esses momentos que misturam justamente os closes, que a Flá citou, né, os close-ups, próximos ao rosto do personagem, e a atuação da René, mostrando justamente o desespero dela a todo momento, esse desespero pulsante, né? Quando ela começa, por exemplo, a passar a mão no rosto, que é, claro, um sinal clássico de desespero, e aí você vê naturalmente as unhas dela super sujas, né? Você vê as lágrimas descendo sem que ela consiga forçar um choro ali, porque em momento algum ela força choro. Isso que é muito interessante, né? Até essa representação, que também significa uma ilustração da graça, ela consegue fazer muito bem. Claro que é um choro cenográfico, mas você não parece cenográfico em momento nenhum, parece tudo muito real, Uhum. porque ela faz uma representação de alguém que claramente é tocada por uma graça. E ter a percepção disso com um filme que é capaz de ilustrar isso para você, e aí por isso que eu disse aquilo que eu falei no início, que você não precisa ser religioso para gostar de um filme desses, para apreciar um filme desses, e aí é o meu caso, até mesmo alguém que não tem fé consegue perceber a fé de outra pessoa a Uhum. partir dessa representação magnífica. Isso é genialidade para mim. É isso que eu vejo como genialidade. Eu acho que, na verdade, só precisa ser humano, porque o filme está É. falando sobre uma mulher que está sendo é, julgada, ela está em sofrimento agônico, é uma agonia que ela está passando. E a agonia maior, que fique claro, isso é muito interessante, né? Bom, deixa eu concluir, porque senão depois eu não consigo voltar. Eu digo que isso é humano Claro. porque, de fato, você não precisa crer em absolutamente nada para sentir e vivenciar a logopatia desse filme. Entendeu? É Uhum. isso. A questão pática dele está em relação à injustiça histórica, ao sofrimento de alguém que não merecia, mas ao sofrimento, ponto. Quando você acrescenta a questão religiosa, o que entra ali, na verdade, é que, acima de tudo, ela, ela sofre muito mais porque as pessoas não conseguem entender o propósito dela ali e ficam tentando ela o tempo inteiro. E são pessoas de dentro da igreja. Então ela entra num conflito moral religioso ali muito grande. Ela pode salvar a vida dela se ela se declarar culpada,
ela sabe que ela não tem culpa, culpada de heresia, de ser bruxa, do que quer que seja, né? Uhum. E ela sabe que não é verdade, mas ela é extremamente inteligente, e isso é muito importante. É, a base do roteiro é histórica, inclusive com o trabalho de um historiador que foi direto ali com o Dreyer, um historiador francês, que consultou os atos ali de julgamento dela, que é o que está no começo do filme, inclusive. Ele diz isso, que a base desse filme é documental mesmo. Mas é muito Uhum. interessante, porque daí quando você olha, beleza, então eu vou ver um filme sobre Joana d'Arc, então é um retrato histórico. Sim e não. Porque você tem bases históricas concretas e reais, mas você tem uma construção estética que é fantástica. No sentido não só de ser fantástico de bom, mas Uhum. fantástico de você construir aquilo num ambiente que você não sabe nem onde você tá. Ah, parece que ela tá na França? Não, não parece que ela tá em lugar nenhum, porque eu não tenho cenário, porque não diz onde ela tá, porque a gente só vê rosto, a gente malemar vê uma parte de ambiente. Então você sabe que ela tá na cela porque tem uma coisa ou outra que compõe a cela. Você sabe que ela vai ser queimada na fogueira porque a fogueira tá lá e etc. Mas veja que é tudo muito minimalista. Então, quando você Uhum. tem a questão histórica e a questão estética, elas entram meio que em conflito em relação a isso. Mas é aí que entra uma questão importantíssima de todo esse sofrimento que você estava falando, Jason. Eu sinto que a agonia dela não é nem porque ela vai morrer, porque ela tem plena convicção de que ela vai Sim. encontrar com Deus. Esse não é o problema. Uhum. E se ela tentasse proteger a vida dela e mentisse, aí ela perderia a alma nesse sentido, porque ela estaria traindo ela própria em relação à fé e aquilo que ela acredita e aquilo que ela lutou. Então é muito interessante porque é um filme de julgamento e não é. Eu fico um pouco na dúvida às vezes, porque mostra muito pouco. Você tem ali aqueles homens medonhos que são retratados de forma horrenda para parecer, inclusive, Uhum. que são monstros, porque eles são. E o Dreyer consegue fazer isso Demônios, muito né? bem. Demônio, demoníaco. Tem até o do chifrinho lá. É interessantíssimo, né? Aquilo, gente. É brilhante. Né? É muito bom. A utilização de luz estourada, de branco estourado, o preto e branco ali, né? Tem textura, então você consegue. É palpável. Ela é iluminada. Uhum. E eles têm o branco estourado que cria luz e sombra de forma a parecer que eles são demoníacos, né? Então, quando você Uhum. pega tudo isso, eu fico pensando, será que é um filme de julgamento mesmo? Claro, ela tá sendo julgada, etc. Mas foge completamente a tudo que a gente espera de um filme de julgamento. Completamente. Inclusive, os outros filmes, eu assisti a versão do Luc Besson, não do Bresson, atenção. São cineastas diferentes. Tem o do Bresson e tem do Luc Besson, que é completamente pós-moderno, assim, o filme no sentido estético. Ai, credo. O Luc Besson faz coisas assim que, enfim, podem ser agradáveis ou não. E eu lembro que eu assisti quando saiu, que é da década de 90, 2000, não vou lembrar agora exatamente, mas é frenético, né? Porque o Luc Besson faz coisas muito frenéticas. É, E aí tem uma parte do julgamento que é diferente, né? Porque não é claustrofóbica como essa. Aí você vê, de fato, tribunal, tal, mas ele foca muito mais na guerra, na versão dela guerreira e não da que vai morrer Uhum. ali, né? Julgada, enfim. É Uhum. muita coisa que tem, né, pra trazer desse filme de fato aqui. É, com certeza. A gente até estava falando, né? Você colocou essas questões toda a simbologia da luz, né, e das sombras também aqui para você caracterizar personagens, né? Veja, em todos os clássicos do cinematografia que a gente falou até agora, a gente comenta justamente sobre luz e sombra. Só que aqui a gente está falando não de um filme de 42 ou 41, mas um filme de 29. Então é claro que a técnica, ela é antiga, ela não é da década de 40, né? Ela é mais antiga do que isso, mas você reproduzir isso em 1929 não é como reproduzir isso em 1941,
que é diferente de 2021 também, da mesma forma, né? Então, quanto mais para trás você vai, mais impressionante é, justamente por conta do domínio da técnica, do poder de toda essa ciência de cores, de principalmente cores, nem tanto, né? Mas muito mais luz do que cores naquela época, né? Até porque, claro, eles filmavam tudo colorido, eles enxergavam tudo colorido, mas o filme sempre seria preto e branco. Então você precisa de uma visão de como uma visão que eu digo no sentido de entendimento, né? Não no sentido sensorial, mas de entendimento de como o filme irá ficar após a edição dele, a edição manual, inclusive, né? Não computadorizada. Então, por isso que essas obras elas vão ficando geniais, né? Cada vez mais, quanto mais você pensa. E aí, eu trouxe a questão ali também de toda a simbologia acerca das cenas, né, do filme e tal, porque você tem, claro, o uso da luz para propor diversos símbolos, né, e o primeiro deles, pelo menos que aparece de forma mais óbvia ali, é a projeção da cruz, Uhum. né, a partir de uma sombra que é projetada na luz que passa por uma janela do tribunal dela. Então, naturalmente, enquanto ela está sendo ali condenada, você tem uma luz que incide dentro do tribunal, e aí a sombra da janela forma uma cruz, e uma amiga nossa, né, Amanda, que é uma das maiores fãs do cinematografia, estou falando isso da minha cabeça, ela falou até quando a gente estava conversando sobre esse filme, que ela via ali uma única coisa que era a bandeira da Inglaterra. Foi a Amanda ou foi a Márcia? Acho que foi a Márcia, hein? Foi a Outra Amanda, grande não fã foi a de Amanda. cinematografia. É? Então, As duas são inteligentíssimas, né? As duas têm uma capacidade analítica extremamente avançada, têm grandes repertórios, mas eu tenho quase certeza que foi a Amanda. Se não, eu tô elogiando a Márcia e as chamando duas ela de são, Amanda aqui. exatamente, são todas ótimas, né? Mas, e ela falou, eu só vi a bandeira da Inglaterra, e olha só, né? É verdade, porque a bandeira da Inglaterra também tem uma cruz, né? E que coisa mais espetacular. Eu não tinha enxergado a bandeira da Inglaterra ali, só quando ela falou, né, na nossa conversa, que eu acabei me tocando, mas é verdade. Então você tem uma única projeção de sombra que se refere tanto a uma cruz, que o filme é todo um processo de crucificação da personagem, naturalmente. Você tem a cruz enquanto também símbolo do catolicismo, né? E que também remete a uma bandeira inglesa. E aí depois você vai tendo outros símbolos, né? Então, por exemplo, o juiz com o cabelo enrolado, como a Flá falou aqui, que ele é colocado, né, não é que o cabelo dele é cacheado, ele tem dois fios Mas, enrolados tipo o que meu, assim, formam um né? Forma um chifre. chifre pra cima, assim, né? É algo do É gênero. muito bom, é muito bom. E aí você tem outros símbolos muito importantes também, e um dos meus favoritos é a cena em que decretam a condenação dela e preparam a cova Uhum, onde ela seria, né, onde os restos dela seriam enterrados ali, ou viriam a ser enterrados, e aí, enquanto o coveiro está cavando a cova dela, ele joga uns pedaços de esqueleto de outras pessoas condenadas naturalmente, né, pro lado, né, para poder cavar, e aí, enfim, são pedaços de esqueletos que estão na terra ou alguma coisa assim, ele vai cavando e vai jogando um monte de ossos, né, para pro lado, e aí a câmera ela foca justamente em um crânio que é jogado de lado e que cai na terra. E aí quando você, enfim, a imagem vai se aproximando cada vez mais do crânio, que é também uma apresentação do futuro da personagem e uma contraposição ao olhar da René, ao olhar gracioso no sentido da graça, né? uhum. Da Joana, e aí de repente sai uma larva do olho do crânio. É muito. Nessa cena, que já se encaminha para o final, eu senti uma sensação terrível dentro de mim. Uma sensação que me diz o seguinte: o que você tá vendo é sério, Uhum, não é brincadeira, uhum, né? Claro que o filme não é engraçado nem nada, mas assim, a imagem ela tem um poder de trazer para você, de educar você a seriedade do que ela está tratando. Por mais que seja, né, como a Flá colocou aqui, uma representação, uma visão do fato histórico. Né? A gente não está vendo um documentário, mesmo que fosse um documentário, ele não retrata 100% da realidade, mas é uma interpretação poética, artística, claro. Só que quando esse crânio
cai e a câmera vai se aproximando dele e ainda sai uma larva, né? Para colocar para você como ela era vista, um verme. Uhum. A Joana d'Arc era um verme para a igreja naquele momento, no momento da condenação dela, né? E aí você, enfim, encara o futuro dela ali. Então ela vai morrer. Claro, você conhece a história, né? A gente estuda a Joana d'Arc em algum momento, mas quando essa cena acontece, você se depara com a morte. E não com a personagem morte, mas com a morte dela, antes dela mesma. Porque ela própria, apesar de não ver a morte, ela sabe da morte, como a Flávia colocou, e ela não está preocupada com isso. Né? Que é o que nós aqui, meros mortais, estaríamos preocupados, né? Enfim, estando ali na mesma situação que ela, mas é interessante porque ela não vislumbra a morte, ela vislumbra a graça. E quem vê a morte é o público. Por isso que a gente fica aterrorizado. E claro que se você vê um filme desses mexendo no celular, por exemplo, você perde tudo isso. Você perde todo o encanto. Por isso que eu fico apaixonado ao falar desse filme, né? Por isso que eu sou um apaixonado por esse filme, porque ele entra dentro de você de uma forma tão profunda a todo momento para contar essa belíssima história que não tem como você não ficar mexido. E Uhum. aí a gente vai, falando de todas essas sequências todas, a gente vai para o final do filme, que é justamente, eu tenho falado cremação, mas eu não sei se isso é um processo de cremação ou se é, sei lá, Hum, é, não faço. Você diz queimada, da né? fogueira? Da fogueira? Não sei se é um processo, exato, Boa se é uma pergunta. cremação, acho que não, né? Acho que não, de. Cremação é só para morto, não? Não, eu acredito que é emolação. É o ato de você. Emulação. Se eu não me engano, é emolação. Porque quando. Você já deve ter visto em algum lugar monges que durante a Guerra do Vietnã ateavam fogo em si contra a guerra. Não sei se você vai. Tem isso na memória, mas isso aconteceu bastante. Era o ato Uhum, de autoimolação. Então aqui é entendi. imolação, né? E não, perdão. Imolação. Imolação. Se eu não me Olha só. engano, esse é o termo correto. É imolação. Aqui a gente desenvolve tudo, repertório, vocabulário, enfim, uma série de coisas, né? É isso. Mas é muito interessante. Enfim, e aí então, esse é um outro momento tenso do filme, porque ela já não aguenta mais estar ali, né? A Joana, ela quer ser liberta de toda essa situação que o corpo sofre. E quando o filme, na verdade, é encaminhado para o terceiro ato, você tem ali justamente até o próprio pessoal do tribunal, né, os personagens do tribunal, os guardas ali e tal, brincam com isso, que é o fato de ela vestir uma coroa, Uhum. né? Quando ela é coroada, portanto, e aí você tem mais uma semelhança com Jesus Cristo nisso, apesar de que a coroa dela não é de espinhos, né, naturalmente. Eu não sei qual é o significado histórico dessa coroa, você sabe dizer? Não sei, não sei, mas me parece, eu não lembro se de fato isso aconteceu, não, aconteceu historicamente sim, mas eu não sei o que que eles usaram ali no filme, são gravetinhos e tal, acho que não tem espinhos, mas é alguma coisa natural ali, né? É meio que assim, não é o que o filme está dizendo, é a minha interpretação, Uhum. mas a partir do que propõe o filme, é como se fosse uma forma de humilhá-la como Sim. uma condenada Assim como fizeram com Cristo, né? como fizeram com Cristo, né? Então, aí você tem um dos guardas que pega e brinca com a coroa, né? Que é muito interessante isso, meu Deus do céu. Mas aí depois, enfim, ela volta a ser coroada e daí ela é encaminhada ali para a execução dela, e aí você ainda tem um desdobramento na execução, que é o fato de ela ceder à pressão popular e assinar o reconhecimento de que ela reconhece o pecado dela. E qual que é o primeiro, os pecados dela? Qual que é o primeiro pecado? O primeiro pecado, naturalmente, é a heresia dela. Naturalmente, ela estava sendo herege no sentido de Ela não falar que ouvia está. santos, né? Exato, que ela ouvia os santos e, portanto, ao assinar um documento de cartório dele, sei lá, naquela época, ela reconhecia que ela não estava ouvindo as vozes, e aí depois vinham os outros crimes dela em sequência, que é justamente o fato de ela ser uma mulher, se vestir como homem
para fazer todas essas, para proferir todas essas supostas asneiras que ela estava falando como era para a igreja, né? E tem uma cena, inclusive, que não é no final, é antes, mas que eu acho brilhante e que tem tudo a ver com o mundo que a gente ainda vive, meu Deus, como nada mudou, né? Você vê Uhum. 700, 800 anos depois, mas o juiz dela dizendo o seguinte: você está errada. Você não está, Deus não está conversando com você. Você está do lado errado. Veja se isso não é uma expressão política Sem dúvida. que ainda é perpetuada hoje em dia. Você está do lado errado. Você não está pensando da maneira certa, né? Então isso foi uma coisa que me encantou porque, meu Deus do céu, isso é uma acusação política e que continua sendo feito até hoje, Uhum. né? Então isso tudo é muito interessante, né? E aí você tem essa reviravolta dela assinar o termo, mas aí depois ela se arrepende de ter assinado porque ela cai na real. E você acompanha na representação da René justamente isso que o americano chama de change of heart, né, que é essa expressão para troca de coração, só que no Brasil, ou no português, tanto faz, quando a gente traduz para nossa língua, ela não tem a mesma conotação que ela tem em inglês. Porque em inglês, uma troca de corações não significa uma troca de pensamento, significa uma troca de estado de espírito. É muito mais grave do que a expressão do Emocional, né? português. Emocional. Emocional, exatamente. É uma troca de emoções. Muito bem colocado. Então, ela tem uma troca de emoções no momento que ela se arrepende, porque ela cai na real e pensa novamente: não, eu não posso assinar isso. Aí ela pede para rasgarem, sei lá o que fazem com aquele documento, e enfim, ela é levada à fogueira. E tem uma questão muito séria aí. Eu fiquei extremamente incomodada com a tortura que fazem com ela, e não porque mostre a tortura do jeito que a gente espera. Não tem sangue, não tem. A violência, ela não é física. A tortura é uma Uhum. mulher em uma sala cheia de homens, todos eles parecendo demônios, e eles acusam e acusam e acusam. É tão claustrofóbico que ela passa, eu fiquei incomodada o filme inteiro. E eu fiquei pensando, gente, é um dos piores filmes. Claro, de novo, eu concordo plenamente com vocês, não é um filme feminista, no sentido que a gente usa do feminismo hoje, porque isso é anacrônico, ponto. É anacrônico, Óbvio. óbvio, né? Agora, obviamente que qualquer mulher se sentiria, como ser humano ali no lugar dela, acuada, porque tá todo mundo tentando menosprezar aquela mulher, duvidar, e ela reage sempre com delicadeza, com tristeza, mas de forma muito inteligente, porque as respostas dela sempre era porque eles queriam pegar algo, e instigar ela a falar alguma coisa que poderia ser acusatória, canonicamente falando, para a igreja falar, então agora, olha o que ela disse, agora sim, você vai ser acusado, olha só como você é realmente uma bruxa. E todas as respostas eram abertas e Uhum. inteligentes, então eles não conseguiam pegar. Mas é impressionante, né, nessa parte do sofrimento e quando ela se dá conta de que ela assinou isso para salvar a própria vida, mas salvar a vida nesse contexto seria ir para uma morte certa da alma. E aí, quando ela se dá conta que ela está traindo o próprio Deus pensando nisso, ela fala: não, não é isso, eu não tenho que me salvar, eu vou encarar esse sofrimento. E é muito interessante que há pessoas ali dentro que querem que ela se salve. Eles ficam, né? Alguns padres, tem um ou dois ali que fala assina, salve a tua vida. E eles sofrem com o sofrimento, mas eles não fazem nada para ajudar essa mulher. E eles ficam tristes, inclusive, quando ela volta atrás e fala: não, eu menti agora, quando eu assinei e eu não quero mais, eu vou para a fogueira. E eles ficam tristes É, até certo ponto, então é muito interessante essa dubiedade ali também desses personagens, né? porque teoricamente nem eles conseguem enxergar
a veracidade da fé dela. Sabem, claro, que ela é uma mulher de fé, naturalmente, mas penso eu, pelo menos como é retratado, que esses personagens, e aí de novo, é uma interpretação, né? Pode estar certo ou errado, tanto faz, é indiferente, mas eles não têm noção da gravidade espiritual do que está acontecendo. Por Hum, mais que sejam religiosos. E essa é uma das grandes belezas do filme, porque você mantém a Joana dentro de uma cuba de vidro que a santifica. Ela não é como eles, até mesmo como quem quer vê-la viva. Pelo contrário. E o fato, daí a gente volta naqueles detalhes, né? O fato do o semblante dela parecer cansado, claro que parte da filmagem também, não é só atuação, né? Como é você falou, todo o verdade. processo de filmagem, as unhas sujas, tudo aquilo simboliza o perecimento do corpo. Uhum. Tudo o que ela tinha naquele momento, ou até aquele momento, era perecível. E ela sabia disso, menos a fé dela. Por isso que ela tem essa troca de emoções e resolve se entregar de uma vez para o que vai levá-la à morte de fato. Uma morte truculenta, violenta, depois de ter sido torturada, como você está dizendo, né? E aí é muito interessante porque você tem a interpretação, como você falou, Flá, da feminilidade dela sendo posta à prova. Né? O fato de, não de uma mulher feminista, mas é uma mulher. Uhum. É uma mulher sendo colocada à prova, não é uma pessoa. Quer dizer, óbvio que é uma pessoa, né? Mas não é a pessoa sendo colocada à prova como eu seria colocado à Uhum. prova. Uhum. É a mulher sendo colocada à prova. Uhum. Então, por exemplo, e aí você tem isso em linhas de diálogo. Eu não tô com o meu caderno de anotações aqui, mas enfim, tô tirando tudo da cabeça hoje. Mas assim, você vê, é tudo tão impactante que não faz a menor diferença, né? Uhum. O, você tem momentos onde o juiz fala o seguinte para ela. É, além de tudo, você é uma mulher falando isso. Você é uma mulher se vestindo como um homem. Então, hoje em dia, a gente tem um nome para isso que é o cross-dressing, né? A prática de você se vestir a partir de ideias do outro gênero, mas ela não estava fazendo cross-dressing como nós modernos Uhum. pensamos. Não é Uhum. uma mulher que foi presa por vestir camiseta masculina. Uhum. Simplesmente. Fora o fato do que não é retratado no filme, que é justamente o olhar dela enquanto guerreira. Daí a Guerreiro. importância dos novos filmes, né? Porque É, você tem toda uma biografia dela a ser sim. explorada. Não, os filmes retratam muito mais essa visão guerreira, porque é muito mais impactante e muito melhor, cabe melhor no cinema você mostrar Comercialmente é melhor, né? essa mulher, claro, né? Super interessante, Claro. vende bem também, né? Mas é uma questão que é a visão que a gente mais tem dela, vendida pela história. Eu quero dizer, olha, guerreira, guerreira. Claro que foi, liderou, ganhou, venceu, fez um monte de coisa ali. Agora, esse lado dessa mulher sofredora e depois santificada precisava ser contado, sem dúvida, sem dúvida. Bom, caminho. Pode falar. Exato. Ah, eu, Não, eu ia falar do final do filme mesmo. vamos caminhar para o fim e falar da curiosidade do filme original que se perdeu. Eu acho isso muito importante. Pera, deixa eu contar um momento então antes. Conta, conta. Quando chega a cena da cremação dela, eu juro por Deus que eu tive vontade de vomitar Meu Deus, gente. naquele momento. Eu não tô falando assim de uma maneira meramente ilustrativa. Aham. Eu me senti enjoado, Au. porque você via ela sendo torturada psicologicamente, inclusive desde o início do filme. E o retrato dela sendo queimado na fogueira, primeiro que é uma coisa que eu não esperava, que Hum, o filme fosse retratar isso, um filme de exato. 29 fosse retratar isso. Segundo, mais não menos importante, que você tem uma qualidade de representação de um corpo queimando ali que eu não sei, eu pensei que eu ia começar a queimar junto com ela. De sentir calor, não sei, mas eu fiquei tão enjoado por conta da tortura que você vai acompanhando e tal, como eu disse, dentro do filme, né? Super imerso no filme. E aí você vê aquela representação do corpo queimando. E aí, sei lá, claro que não foi alguém, né? Não foi uma pessoa, mas eles usaram um boneco ou fizeram, sei lá, um monte de saco junto de areia para formar uma imagem de um ser humano ali, sei lá o que eles fizeram. Mas é tão eloquente, Uhum, mas tão eloquente, que você pensa, meu Deus do céu, aquela cena foi, sem sombra de dúvidas, a cena, ou é, né? A cena mais impactante que eu já vi no cinema.
a cena que mais mexeu comigo de uma forma desconcertante. Como tem gente que vomita Hum, em filme de terror, uhum, idoso que desmaia vendo A Paixão de Cristo no cinema, sabe? Eu uhum, senti justamente isso vendo aquela cena dela queimando, porque era tão bela artisticamente, como era intensa a partir de tudo que propunha, do sentido artístico, do sentido histórico, da história que estava se colocando ali naquele filme e tal, né? E, em paralelo, eu juro que eu vou encerrar a partir disso. ahn, você como você sabe, né, eu sou muito fã do Elton John. Nem uhum. todo mundo que está ouvindo a gente sabe disso. Não que isso importe também, mas é uma característica que tem a ver com esse filme. Então, eu sou um grande admirador dele, do trabalho dele e do Bernie Taupin, que é o melhor amigo do Elton e quem escreve as músicas para quem que o Elton vai compor a melodia, né, para as quais o Elton vai compor a melodia depois. Então, o Elton ele escreve melodias e o Bernie Taupin, melhor amigo dele, escreve as letras. E uma das minhas músicas favoritas deles, do Elton e do Bernie, é justamente uma música chamada Did Anybody Sleep with Joan of Arc? Que é traduzida para Será que alguém dormiu com Joana d'Arc? Não é uma pergunta. E eu nunca entendi o que essa letra queria dizer, né? Eu sempre ficava me indagando porque eu não conseguia encontrar um sentido. Quem dormiria com Joana d'Arc na noite da condenação dela, na noite que ela foi cremada, tal, que não sei o quê? Então isso me incomodava profundamente porque é uma música maravilhosa, só que a letra não me fazia sentido. E aí eu tive um momento de eureka ao longo do filme, principalmente com o final, e pensando depois na letra e ouvindo a música de novo, eh, porque eu concluí a partir do filme que a música pergunta justamente sobre Deus. Será que Deus dormiu com Joana d'Arc? Depois de todo o sofrimento dela, depois de todo o tempo que ela passou na escuridão, será que ela foi correspondida por Deus? Olha onde estava a cabeça do Bernie Taupin a escrever este escândalo. Eu não Porque conheço a isso é um música. escândalo. Eu preciso ouvir essa música, não ouvi. Ouça a música e leia a letra depois. Tá. Porque a letra é justamente esse questionamento que um ateu faria, por exemplo. Uhum. Ele não tá provocando, não é uma provocação, Uhum. né, mas é uma pergunta. Será que depois de tudo isso ela foi correspondida? Que demais, muito bonito. Filmaço, pessoal, é um filmaço. Deem chance para esse filme de 1928, preto e branco, mudo, mas com música. Vocês não vão se arrepender, né? Obviamente. E aí, Você ia falar da história do só filme, para né? encerrar a história que a gente descobriu com um colega nosso também, Olavo, eu não sabia, depois eu fui pesquisar sobre isso e fiquei assim, embasbacada, porque o filme sofreu uma relação muito próxima do que a Joana d'Arc sofreu, que foi o martírio. O filme em si, gente, eu tô falando, né, do rolo de filmagem original, a produção é francesa, mas o filme depois ficou na Alemanha. E no mesmo ano de lançamento, que é 1928, ele queimou. E aí foi perdido o original. O Dreyer entrou em desespero, fez uma segunda versão em 1929, com trechos que ele havia guardado e não utilizado na filmagem original. E aí fez um recortão desse esse segundo rolo aí e tal, que também queimou, passou por um outro processo de incêndio em 29 mesmo. E aí pronto, acabou, perderam tal, e já era. Só que em 1981 acharam em um hospital psiquiátrico na Noruega. Agora eu não lembro se é na Noruega ou na própria Dinamarca, um rolo de nitrato. Noruega. Noruega. Um rolo de Uhum. nitrato na casinha do zelador do hospital psiquiátrico. Foram ver, era o filme original. Gente, milagre. Olha que loucura. Então, a própria história do filme é de martírio e milagre, tal como Joana d'Arc. Lindo. Só É, por isso que vocês já deveriam assistir. o filme é de 28, a cópia original queima em 29, a Isso. segunda queima em 51.
Pronto, pronto. E aí a que é achada em 81 é uma cópia da versão original, mas a Original. versão, mas o filme mesmo ele foi queimado lá atrás em 29, né? Muito louco. O que é mais interessante é que para a segunda versão dele, eles acreditam, o Dreyer acreditava ali que tivesse perdido tudo, né, do primeiro filme e tal. Então, com essas cenas todas que ele ficava regravando 79 vezes, como a Flá falou lá no começo, ele costurou um novo filme muito próximo do original, mas com cortes diferentes. E na segunda versão você tem a inserção da trilha sonora instrumental, que a primeira não tem. Não tem. Então hoje, se você for procurar o filme, você tem as duas versões, com a versão instrumental e sem a versão instrumental que é a original. Perfeito. Gente, eu não citei aqui um escritor, ele não chega a ser exatamente um teórico do cinema, mas alguns podem vê-lo assim, que é o Paul Schrader, que tem um livro fenomenal chamado Cinema Transcendental, e ele analisa tanto filme do Bresson quanto o filme do Dreyer. Mas um outro dia a gente volta para falar do cinema transcendental, da visão do Schrader, de repente até com outros filmes, né, de outros autores aí, de outros diretores que ele cita, mas para ficar aqui registrado que existe uma leitura do Schrader sobre esse filme especificamente dentro do que ele chama de cinema transcendental, ok? É isso. Então, finalizamos. Pessoal, obrigada. Espero que vocês assistam e assistindo, voltem aqui, façam seus comentários, tirem suas dúvidas e peçam mais sessão extra aqui pra gente. Deem dicas do que vocês querem ver, né? E a gente jura que analisa. É isso. Obrigada. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.